hoje uma nova etapa na disciplina, que é o estudo de um outro sistema lógico, né, que no caso é a lógica de predicados. No segundo tempo, eu vou aprofundar com vocês alguns pontos e também resolver a pequena lista de exercícios que eu acabei esquecendo durante a semana e aí não mandei ontem no sistema acadêmico, mas tudo bem. Eu vou, como sempre, resolver algumas questões e deixar algumas para vocês tentarem fazer como exercício de aprendizagem, certo? Vocês vão ver que a lógica de predicados ela não é tão complicada quanto a gente imagina, né? O fato dela ser uma lógica mais complexa, inclusive é uma das questões que a gente aborda aqui no quiz, não faz com que a lógica de predicados seja algo assim mais difícil, né? Claro que existe uma curva de aprendizado e que vocês vão perceber que lidar com as sentenças da lógica de predicados é um pouco diferente, verificar a validade das sentenças também é diferente, mas isso é assunto da nossa próxima aula, tá bom? Então vamos aqui aos comentários do nosso quiz, que está bem interessantezinho, certo? Meus amigos, vamos lá, né? Bom, a primeira questão do nosso quiz era justamente sobre essa história da complexidade ou da dificuldade inerente ao aprendizado da lógica de predicados. Dizia o seguinte: afirmar que a lógica de predicados é mais sofisticada quer dizer que é uma lógica mais difícil? Ainda bem que ninguém assinalou. Espera aí que está chegando gente. Ítalo, registra logo a tua presença aí no chat, por gentileza. E você já está pendurado para a segunda chamada desse quiz, certo? Beleza? Bom, então dizer que é uma lógica mais difícil não é. Então, ainda bem que todo mundo aí, né, ninguém assinalou, certo? Que seu alfabeto é mais sintético. Bom, não é uma resposta também muito boa, porque é o seguinte, na verdade, o alfabeto da lógica proposicional, ele é mais sintético do que o da lógica de predicados. Em que sentido? No sentido de que ele tem menos símbolos, certo? Só que aí, turma, a gente precisa compreender o seguinte: quando eu tenho um alfabeto com menos símbolos, eu também vou ter menos capacidade de expressão semântica. Ou seja, o alfabeto acaba sendo muito fundamental para que a gente tenha condições de expressar cada vez mais coisas, certo? Então, é bom você lembrar sempre que o alfabeto, seja ele de uma linguagem formal, como a linguagem da lógica proposicional ou da lógica de predicados, ou até mesmo a linguagem natural, que é o que a gente utiliza, né? Ele é um mecanismo que a gente utiliza para representar conhecimento, certo? Beleza? No segundo tempo a gente conversa mais sobre isso aí, que eu tenho até vou até compartilhar com vocês um livro que eu estou lendo agora, né, e que é muito interessante, tem um capítulo muito bacana sobre essa história do alfabeto. Certo? Bom, a resposta correta é que seu alfabeto possui mais elementos, então essa é digamos assim, a resposta realmente correta, né, para essa nossa perguntinha aí. Uma outra maneira que essa pergunta poderia ser colocada para vocês seria dizer que a lógica de predicados ela é mais complexa, certo? E aí eu queria deixar bem claro para vocês uma coisa. É importante a gente nunca confundir complexidade com dificuldade, certo? Então, dizer que algo é complexo não necessariamente quer dizer que esse algo é difícil. O que é que a gente fala quando a gente diz que o sistema é complexo? É que esse sistema tem muitos componentes, tem muitos elementos. O sistema simples tem menos elementos. E aí vocês haverão de concordar comigo que muitas vezes alcançar a simplicidade de um sistema é uma tarefa muito difícil. Você vai ter que excluir diversos elementos que não são importantes a esse sistema. Né? Tornar um sistema complexo é a coisa mais fácil do mundo, certo? Você vai adicionando elementos a esse sistema e você vai acabar deixando ele mais complexo. E, por conseguinte, muitas vezes acaba o quê? Que o sistema complexo fica extremamente complicado, certo? Entendido? Bom, é uma lógica mais complicada, ninguém assinalou, que bom. Vamos lá. Toda sentença da lógica de predicados será construída sobre um determinado domínio de interpretação ou conjunto universo. 100% assinalou correto, parabéns a todos, beleza? Então, uma das ideias fundamentais no estudo da lógica de predicados é essa ideia de domínio do discurso ou domínio do universo, certo? Ou domínio de interpretação. Enfim, domínio. Aí vocês vão observar o seguinte, cada vez mais as nossas discussões a respeito da lógica, elas vão se aproximando
do que a gente já estudou há algum tempo sobre teoria de conjuntos, né? Acredito eu que todos vocês, se não todos, a maioria, em algum momento da vida estudou teoria de conjuntos lá no ensino fundamental, certo? Em matemática discreta, a gente vai voltar a estudar teoria de conjuntos, só que a partir de uma perspectiva um pouco mais diferente. Eu espero encontrar todos vocês no próximo semestre, né, lá na disciplina de matemática discreta, e se Deus quiser, de forma presencial. Tá certo? Então, verdadeiríssimo aqui, parabéns a todos. Quando queremos quantificar os elementos de um domínio, quando queremos quantificar todos os elementos de um domínio, utilizamos o quantificador SA de cabeça para baixo, que é o símbolo que identifica a quantificação universal. Lá no LaTeX, vocês já devem ter visto lá, que o comando para ele é /forall, né? E aí vocês lembram do forró, né? E uma das lendas que existe sobre a história da origem da palavra forró, né? Não sei se vocês conhecem essa lenda, né? Mas depois eu comento com vocês. Bom, a primeira alternativa e a segunda eram símbolos do quantificador existencial, certo? Entendido? Só que o primeiro símbolo eu gostaria de fazer um comentário com vocês. Esse quantificador existencial com o ponto de exclamação ao lado, ele existe, certo? Ele é um quantificador que existe, é o quantificador existencial único, certo? Mas é o seguinte, nem todos os autores de livros didáticos de lógica matemática mencionam esse quantificador. Para falar a verdade, os livros que eu tenho aqui em casa, não são muitos, mas assim, são os livros que eu utilizo para montar as aulas, apenas um deles menciona esse quantificador existencial único. Né? O que quer dizer o quantificador existencial único? Bom, o nome já diz, né? Porque, assim, esse segundo quantificador existencial, que é o mais conhecido, é o que vocês com certeza viram em várias literaturas, ele diz o seguinte: existe um elemento, mas pode existir outros, né? Então, ele tem um significado implícito nesse quantificador existencial sem o ponto de exclamação. Já o primeiro quantificador existencial com ponto de exclamação, ele vai dizer que existe somente um, certo? Então, por exemplo, se eu estivesse representando uma sentença, existem estudantes da ciência da computação, da UVA, que são inteligentes. Então, se eu utilizasse o quantificador existencial único, eu estaria dizendo que existe somente um estudante da ciência da computação que é inteligente, né? Mas, quando a gente utiliza o outro, a gente está assumindo que existe um ou vários, certo? E isso daí vai fazer toda a diferença em determinadas sentenças, quando vocês precisarem representar essas sentenças que estão escritas em linguagem natural na linguagem formal, certo? Esse terceiro símbolo aqui foi invenção minha, não existe, né? Particularmente eu não conheço, não existe, como se fosse um quantificador universal único, né? Isso daí é totalmente maluco. E a resposta correta é esse daqui. A maioria acertou, parabéns. Certo? O quantificador existencial é utilizado para quantificar um único elemento do universo do discurso. É falso porque a gente acabou de falar que existe o quantificador existencial único, e esse quantificador existencial que a gente está vendo aí na questão, ele pode se referir a pelo menos um, mas ele não limita, né? Ele não estabelece um teto, ele estabelece só um piso. Existe pelo menos um, certo? Vamos adiante. Por muitos estudiosos, ele é considerado o pai da lógica de predicados, Gottlob Frege. E aí, mais uma vez, eu torno a falar para vocês sobre um documentário que eu acho que eu mencionei ele no início da disciplina, certo? É aquele Alegria da Lógica. Então, naquele documentário, fala um pouco sobre Frege, e é interessante vocês conhecerem um pouco da figura, certo? Da vida dele. Bom, aí fala de Aristóteles. Aristóteles foi bastante falado para vocês no início da disciplina. Ele é considerado o primeiro ser humano que sistematizou o pensamento, né, que tentou criar uma sistematização do pensamento. George Boole é outro importante luminar que nós iremos estudar ainda nessa disciplina, na parte de álgebra booleana. O próprio nome álgebra booleana deriva do nome Boole. Leibniz é outra figura importante que, segundo alguns historiadores da matemática, ele foi quem criou o cálculo, né? Mas aí Newton acabou levando a fama, né? Isso é uma questão que tem ainda muita controvérsia no mundo da matemática, né? Mas alguns outros historiadores preferem dizer que tanto Leibniz quanto Newton criaram o cálculo. Então, o cálculo que vocês estudam com a professora Jéssica
né, foi criado também por essa figura aí, né? Mas é um assunto que depois a gente pode conversar, certo? E Frege é considerado o pai da lógica de predicados. Isso, René, igual a história do avião, né? Quem inventou o avião, se foi Santos Dumont, foram os irmãos Wright. Bom, expressões do tipo algum, existe um ou pelo menos um são indicativos de quantificação existencial. Todo mundo acertou, parabéns, né? Então, quando você pega determinadas sentenças e você precisa representar elas na forma de uma sentença da lógica de predicados, é importante vocês atentarem para esses indicativos, para essas expressões que dão ideia do que é que você pode utilizar lá, certo? Mas outra coisa, nem sempre a coisa está tão explícita, certo? Acontecem situações em que você precisa fazer uma interpretação mais refinada, beleza? Vamos adiante. Aqui foi uma daquelas sentenças, uma daquelas questões que admitia múltiplas escolhas, né? Assinale a sentença que possui ideias de quantificação. Todo computador ligado à rede da UV estacionária, veja aí a expressão todo, né? Alguns estudantes do curso de Ciência da Computação gostam de quê, meu Deus do céu? Gostam de jogar xadrez, né? Eu espero que ainda existam estudantes de computação que gostam de jogar xadrez. O sol não apareceu hoje, ninguém assinalou, que bom. Existem estudantes de ciência da computação que são preguiçosos, né? Assim como existem que não são preguiçosos, e os estudantes do curso de computação são espertos. Essa última, que 6 pessoas assinalaram, ela não tem nenhuma quantificação, certo? Beleza? Ela é uma sentença que poderia ser vista como uma sentença da lógica proposicional, certo? Os estudantes de ciência da computação são espertos. É uma sentença proposicional? Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, certo? Entendido? Tranquilo? Mas eu vi aqui que a maioria assinalou corretamente e essa daqui ninguém assinalou. Muito bem. Fala aí, Pedro. E professor, mas assim, não está meio implícito que ele está se referindo a todos os estudantes do curso de Ciência da Computação? Tipo, aí cabe um quantificador universal meio implícito? Pedro, não, porque assim, a gente poderia até dar uma forçada de barra, né? Certo? Mas aí, cara, como não tem a expressão toda, ou qualquer estudante, que seria qualquer, outra expressão que denotaria também uma quantificação, né? Ela não está clara. Então, é interessante a gente sempre levar em consideração o que está bem claro na questão da quantificação, certo? E essas expressões, como todo, qualquer, algum, existem, elas são os indicativos, tá certo? Eu acho que dos 6 que assinalaram essa alternativa, talvez tenham pensado dessa maneira. Mas aí a gente volta para aquela história do rigor que as linguagens formais exigem da gente, né? Então, essa é uma expressão ambígua, né? E aí, por isso que a gente utiliza linguagens formais, como, por exemplo, a lógica de predicados ou a lógica proposicional, porque são linguagens que não carecem, assim, não perigam, né, vamos dizer assim, do problema da ambiguidade. Mas essa sentença em linguagem natural, realmente, ela tem uma pegada ambígua, como você acabou de falar, certo? Mas eu prefiro dizer que não. Como ela não tem claramente o quantificador, certo? É melhor a gente deixar, porque a gente podia, como ela é uma sentença ambígua, ela tanto é como não é, certo? Então, a ambiguidade, aí no ponto, numa sentença, numa questão como essa, eu prefiro julgar ela como não sendo a alternativa correta, certo? Mas que ela é ambígua, beleza? Bom, a lógica de predicados nos permite raciocinar e explorar relações entre objetos. Verdadeiríssimo, certo? Verdadeiríssimo. Olha, quando a gente estudou a lógica proposicional, o universo de objetos com os quais nós poderíamos trabalhar, ele era bem limitado. A gente tinha somente as sentenças que admitiam um valor verdadeiro ou falso e pronto, morreu Maria Preá. Só que com a lógica de predicados, nós podemos trabalhar além dessas questões relacionadas à verdade e falsidade de uma sentença, mas também relações entre objetos. Então, eu posso construir, por exemplo, um predicado em que eu estabeleço uma relação entre 3 objetos, né? Por exemplo, eu poderia estabelecer um predicado entre, né?
e esse predicado ele ter 3 parâmetros, né? Então, eu diria que o objeto A e B o objeto C está entre o objeto A e B, certo? Então, a gente acaba ganhando mais riqueza semântica, né? Por isso que a linguagem da lógica de predicados, ela é mais sofisticada e, através dela, nós podemos representar um universo bem maior de sentenças, certo? Isso, sentenças da vida real. E aí já fica para vocês compreenderem o seguinte, que os diversos sistemas lógicos, né, e a gente ainda vai estudar, a gente vai conhecer, na verdade, a gente vai conhecer a lógica modal, que é o último sistema lógico que a gente vai trabalhar, ele também trabalha com certos aspectos do mundo real, digamos assim. Existe uma lógica que digamos assim, trate do mundo real como um todo? Não existe. Seria um sistema extremamente mais complexo. Mas se você pegar as várias lógicas que existem, você encontra lógicas como, por exemplo, a lógica modal temporal, a lógica de predicado. Então, cada um desses sistemas lógicos acabam lidando com determinados aspectos da vida real. Beleza? E aí a gente podia até fazer um paralelo com aquela ideia de uma pergunta que geralmente pinta na cabeça de quem está começando a estudar programação. Existe a melhor linguagem do mundo? Não, existe aquelas linguagens que resolvem os problemas, certo? Entendido? E aí cabe a você encontrar aquela linguagem mais adequada para determinada situação. Bom, vamos aqui para mais uma questão. Sentenças da lógica de predicados também possuem valor de verdade. Ótimo. Esse valor de verdade depende dos valores passados para os predicados? Não. Os predicados não é correto, porque é o seguinte, vocês devem ter visto lá no vídeo que um predicado, ele com aridade diferente de zero, né, que tenha pelo menos um parâmetro, esse parâmetro ele vai estar representado ou por uma função ou por uma variável, né, que são dos elementos do alfabeto da lógica de predicados, certo? Isso a gente viu lá nos vídeos. Então, você não passa, aliás, esse valor de verdade do predicado, né, não é passado para o predicado em si, ok? Então, é uma coisa mais sofisticada. Funções não retornam o valor de verdade. Então, lembrem-se disso. Funções é mais simples, porque é o seguinte, quando a gente fala de funções na lógica de predicados e também na matemática, né, é bom sempre a gente lembrar que uma função ela vai retornar valor, né? Por exemplo, você passa ali a função soma, ela vai retornar a soma de 2 elementos, né? Por exemplo, você vai somar 2 elementos, tem lá a função soma, então vai retornar a soma desses 2 elementos. E assim sucessivamente, mas não é valor de verdade, certo? Variáveis, pronto, variáveis é nossa resposta correta, a maioria acertou. Então, as variáveis, elas são passadas, são utilizadas tanto pelos predicados, como também pelas funções, e a partir dos valores que são passados para essas variáveis, é que a gente vai fazer uma interpretação do valor de verdade. E aí vocês vão perceber o seguinte, que a função interpretação da lógica de predicados, ela é bem mais complexa do que a função de interpretação da lógica proposicional. Ou seja, eu preciso interpretar a variável, né? Então a gente vai ver isso também, né? Acho que na nossa próxima aula a gente vai ver isso com mais detalhes, certo? E a partir do resultado da função de interpretação de uma determinada variável, você vai ter a interpretação do predicado, a interpretação da função, certo? Mas sempre a partir de uma outra função de interpretação, certo? No caso, a interpretação da variável, certo? E aí vocês precisam lembrar também que, além das variáveis, na lógica de predicado, nós trabalhamos também com o conceito de constantes, certo? Então, constante e variável é o mesmo princípio que vocês devem ter aprendido lá em lógica de programação já, beleza? Os quantificadores aqui era a alternativa absurda, né? Acho que vocês já devem ter percebido que aqui e acolá eu coloco em algumas questões uma alternativa que é loucura total. O quantificador ele não retorna valor de verdade, né? Ele estabelece apenas a quantificação de algo, certo? E aí vamos adiante, última questão. São elementos do alfabeto da linguagem da lógica de predicados, exceto. Essa história do exceto, ela geralmente é casca de banana, beleza? Conectivos modais, essa era a alternativa que vocês poderiam assinalar tranquilamente por eliminação, né?
que eu já estou pegando algo do próximo sistema lógico que vocês vão estudar, beleza? Então, a alternativa é correta. Conjunto infinito enumerável de símbolo de variáveis é um dos primeiros elementos do alfabeto, da lógica de predicados. Quantificadores existenciais universais também. Não sei por que 5 pessoas talvez não tenham atentado para a palavra exceto. Essa palavra exceto no enunciado das questões costuma passar rasteiro em muitos de vocês. Já percebi isso. Conjunto infinito enumerável de símbolo de predicado. Todos esses 3 elementos constituem, né, elementos, né, do alfabeto da linguagem da lógica de predicados. Só não os conectivos modais. Meus amigos, vamos aqui para a apresentação, certo? E agora já são 10h38, já está virando aqui por 10h39, já virou. Quando for 10h50, a gente volta do nosso intervalinho, correto? Então, vamos dar aquele nosso intervalinho. Sempre 10h50 a gente está de volta. Vou deixar vocês aqui com aquelas musiquinhas, tá bom? Então, até daqui a pouco. Vou parar aqui a gravação. Quem já tiver respondido a chamada, ótimo. Quem ainda não tiver respondido, deixa para o próximo tempo, né? Daqui a 10 minutos. Interrompendo.